Oi, hoje eu vim contar um pouco para vocês da minha história. Eu fui criada com os meus pais e nunca me faltou nada. A gente sempre foi uma família feliz, muito unida. Minha mãe, uma dona de casa muito carinhosa. Meu pai é engenheiro. Nós vivemos no interior de São Paulo. Quando eu tinha 17 anos, a minha mãe teve uma briga com a irmã dela. E para se vingar da minha mãe, a irmã dela veio e me disse que eu era adotiva. Na hora eu vou dizer que para mim era como se não precisasse existir os dias de amanhã, sabe? Os dias que viessem depois. Não fazia sentido. Parecia que eu estava vivendo uma grande mentira. E foi aí que começaram os problemas. Eu tive muitos desentendimentos com os meus pais por causa disso. Eu me envolvi com más companhias e ficava muitos dias sem dormir em casa. E eu tava destruindo a minha família e me destruindo. E eu achava que estava certo e eu comecei uma busca incessante à procura da minha mãe biológica. E a minha mãe e meu pai, eles tiveram um coração tão bom que em todo tempo eles nunca me abandonaram, mesmo eu dando todo o trabalho, eles foram comigo e ficaram incessantemente tentando fazer com que eu achasse a minha família biológica. Nós contávamos mais encontrar minha mãe do que pai e mãe, porque por eu de repente ter sido abandonada, talvez fosse essa questão, né? A falta de um companheiro para criar. 2 anos e meio depois, eu já estava com quase 20 anos, foi que nós localizamos a minha mãe. Para mim foi uma alegria. O dia que eu dei um abraço na minha mãe biológica, eu tive a impressão assim, nossa, sua filha chegou. Na minha cabeça, eu vou dizer até minha cabeça iludida, eu tinha a impressão que eu era um tijolo, sabe? Que faltava ali no alicerce da família, que eu era uma peça fundamental, que a minha mãe havia procurado por mim a vida toda, que nosso convívio tinha sido rompido de alguma forma. Mas com o tempo eu percebi que as coisas não eram assim. Eu decidi morar com a minha mãe e eu também não consultei, não falei para ela, olha, eu vou morar com você, posso morar com você. Na minha cabeça, eu era uma pessoa tão bem-vinda que era só eu decidir. E ela aceitou. E tempos depois, inclusive, eu fiquei sabendo que os meus pais, enquanto eu estava na casa dela, todos os meses mandavam dinheiro para contribuir com as despesas. Eu fiquei com ela por 4 meses. No começo, tudo era bem bacana, eu não vou mentir. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver que todo mundo ali usava máscara, sabe? Sabe quando a vida de todo mundo já está muito certa e não tem espaço para você? Sabe quando você chega e as pessoas estão conversando, disfarce e muda de assunto? Eu via isso da minha mãe com a minha avó materna, né? Eu via isso com a minha mãe e meu padrasto, eu via isso com a minha mãe e alguns dos meus irmãos, porque eu tenho irmãos biológicos. E a vida deles não tinha espaço para mim, ela não tinha um cuidado de mãe comigo. Eu até entendo, porque na verdade o que eu não percebi é que ela nunca foi minha mãe. Com o tempo eu descobri que ela nunca procurou por mim esses anos. Alguns parentes nem sabiam da minha existência. Quem sabia eram as pessoas mais próximas. Eu acho que de repente ela tinha até vergonha que eu existia.
O fato foi que 4 meses depois a minha ficha caiu. E eu, com muita vergonha, juntei minhas coisas um dia cedo e voltei para minha casa. Eu peguei um ônibus e voltei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu abracei minha mãe e pedi desculpa. E meu pai ficou parado na porta olhando. E eu disse para minha mãe que eu queria me explicar. E a minha mãe, ela humildemente olhou para mim e falou: minha filha, não precisa explicar nada. Essa casa é sua e sempre vai ser. E você é nossa filha e sempre será. Eu me senti envergonhada de tudo que eu fiz. E eu percebi que se existe uma mulher que queria ter um filho de verdade, era essa, a minha mãe. Eu não nasci dela, mas se ela tivesse que escolher 20 filhos, ela ia me escolher em todas essas vezes. Ela é minha mãe e ele é meu pai. E eu jamais vou me esquecer. Hoje eu não tenho mais contato com a minha mãe biológica e eu continuo vivendo com os meus pais e eles são os meus pais. E eu me envergonho muito do tempo que eu saí para procurar minha mãe biológica, dos insultos, humilhações e desgosto que eu fiz meus pais passarem. Porque eles foram muito mais os meus pais do que qualquer outro pai poderia ser. E esse amor que eles têm por mim, nada vai apagar. E eu nunca vou me esquecer do primeiro encontro que eu tive com a minha mãe no dia que eu voltei para casa, onde eu estava envergonhada, triste, desapontada, solitária. Abracei, beijei, pedi desculpa. Meu pai parado e eu queria me explicar. E ela falou: não precisa explicar nada. Aquele dia eu entendi quem era minha mãe, quem era o meu pai. E a gente nunca mais tocou nesse assunto.